Fala moçada, fala rapaziada, tudo certo? Então, voltamos às medidas antropométricas. Como a gente falou anteriormente, vamos abordar agora circunferências, importantíssimo para o nosso dia a dia. Uma medida antropométrica que vai nos auxiliar muito, acompanhamento de ganhos de massa muscular, perdas de medidas, vai me auxiliar em fazer acompanhamentos para redução de peso. Existem algumas equações antropométricas que são específicas por circunferências ou perímetros. Nós vamos encontrar esses dois termos sendo utilizados para a realização dessas medidas, circunferências ou perímetros. Existe uma equação que quando, na nossa aula sobre composição corporal, vou trazer para vocês, que é só com uma fita antropométrica. Você vai encontrar o percentual de gordura do seu aluno. Simples, muito simples, fácil, tranquilo de fazer essa medida, só jogar na fórmula que você vai chegar a essa situação. Bom, para fazer circunferências, a gente falou em algumas aulas anteriores sobre alturas, comprimentos, sobre algumas trenas, sobre algumas fitas. Eu estou trazendo aqui pelo menos 4 fitas diferentes aqui para que a gente possa estar olhando. Tem uma fita métrica normal, essas usadas para costura, para confecção de vestuário, né? É uma fita métrica muito simples, porém ela é uma fita que ela tem pouca precisão. A maioria dessas fitas, ela só tem uma demarcação em milímetros até os 10 centímetros. Depois daí ela não tem. Outra coisa, é uma fita que ela sofre muito a interferência do clima. Se estiver muito quente, ela pode estar dilatando, então ela sofre muito essa interferência. Depois a gente tem algumas outras fitas de fibras, tem as fitas metálicas, né? Você tem uma fita ali que ela já vem com um suporte que você passa por dentro, logo abaixo da fita, daquela fita métrica de costura. E essa fita que tem uma seta vermelha aqui mostrando uma situação muito importante. Veja só, essa fita a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o zero da fita, ele não começa no início da fita. Por que isso é importante? Porque senão você vai botar o dedo embaixo da medida para segurar essa medida. Isso não é legal. Então, isso não é legal eu estar fazendo e isso vai me causar uma medida totalmente incorreta. Então esse suporte, vocês vão ver que para fazer uma medida antropométrica eu preciso cruzar a fita. É fundamental que eu cruze a fita e eu exerça uma certa pressão sobre a pele, que não seja nem muito forte nem muito fraca para a fita ficar frouxa. E esse elástico que tem ali, ele exerce essa pressão ótima. E a outra coisa, a fita já vai cruzar no zero. Quando eu não tenho isso, quando as fitas iniciam já com o zero da trena no início da fita, eu tenho que utilizar uma outra medida. Eu tenho que utilizar o 10 centímetros para fazer essa medida e consequentemente tenho que diminuir 10, né? Então olha só o que eu estou falando. Temos duas fotos aqui, ó. Uma em que ela está fazendo uma medida sozinha, com uma fita daquelas de costura. O que ela está fazendo? Está com o dedo embaixo da fita. Está vendo só? Aquela técnica ali não está correta. Essa técnica aqui, ó, com a fita amarela, que ele está segurando já num pontinho, olha só que essa fita tem uma área de recuo, ela não começa com o zero da fita no início. Essa é a técnica correta. Eu tenho que cruzar a fita precisa ser cruzada. E aí eu faço a leitura, aonde o zero vai encontrar, ou aonde o número que eu estou fazendo a medida vai encontrar o zero. Mas se o zero estiver iniciando lá no comecinho da fita, como aconteceu ali onde eu botei um X vermelho, o que vai acontecer? Você, para cruzar a fita, você vai ter que cruzar no 10 centímetros. Então uma alternativa é cruzar no 10 centímetros e diminuir 10 centímetros dessa medida. Legal? Então isso é muito importante, manipulação, a manipulação da fita, como você vai fazer medida para braço contraído, braço relaxado, antebraço, a circunferência abdominal, isso é fundamental, gente.
tem que cruzar a fita. Vocês estão fazendo a disciplina comigo, não podem fazer medida errada. Tá legal? Isso você tem que prometer para mim isso, hein? Prometer. Isso é fundamental. E a circunferência é uma avaliação, é uma medida que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, perímetros ou circunferências são muito utilizados no acompanhamento de crescimento, índices nutricionais de ganho de perda de peso, níveis de gordura corporal, ganhos de massa muscular, hipertrofia. Tem uma facilitação na estimativa da gordura corporal em crianças, idosos, obesos, onde a medida com o compasso, muitas vezes eu não consigo reproduzir. Eu preciso de uma fita métrica flexível, não elástica. Veja só, por que eu não uso a metálica? Porque a metálica pode fazer ângulos de 90 graus, ela pode quebrar, não quebrar a fita, ela quebrar em ângulos de 90 graus. Então algumas medidas eu tenho mais dificuldade de realizar com a fita metálica. Precisão, no mínimo, 1 milímetro. Então tem que ser milimetrada essa fita, essa trena. Tá? Ela tem que ser milimetrada. Legal? Olha aqui, ó, mais uma técnica de medida que eu estou falando para vocês. Olha a diferença nessa fita. Essa fita, ela começa a fazer a medida. O zero dela está no início da fita, mas olha só o que ela tem. Ela tem um apêndice depois, onde está sendo segurada. Essa é a técnica correta. Tem que cruzar a fita. Aqui, ó, como eu tenho esse apêndice, como eu tenho esse alargador da fita, eu consigo puxar um pouquinho mais, eu consigo segurar nele para cruzar a fita. Vamos supor que eu não tivesse ali onde está a mão esquerda dessa mulher que está avaliando esse braço aí relaxado. Se eu não tivesse... O que eu ia fazer? Eu vou colocar o dedo em cima da pele ali, vou deixar o dedo em cima da pele? Não posso, eu tenho que cruzar a fita. Para eu cruzar a fita numa fita como essa, eu tenho que ir lá por 10 centímetros. Deu para entender? Eu pego 10 centímetros e eu passo lá. Aí eu diminuo 10 da minha medida. Mas daí sempre eu vou ter que estar fazendo isso. Bom, uma das sugestões que eu te dou, isso é sugestão da prática, entendeu? Você vai pegar a tua caneta e vai fazer uma marca, você vai riscar com a tua caneta azul em cima do 10 centímetros. Porque quando você estiver fazendo a medida no dia a dia e você cruzar a fita no 10 centímetros, aquilo está bem demarcado, está fácil de você olhar. Legal? Então olha só, essa é a técnica. O plano da fita deve estar junto à pele, nem muito frouxa e nem muito apertado para que eu não deforme a pele. As bordas perpendiculares ao eixo do segmento, então eu tenho que deixar essa fita reta nos dois momentos, tanto na parte interna ou na parte externa do braço. Medir o perímetro em sua extensão máxima. Exercer leve pressão sobre a pele, novamente, sem deformar e sem deixar frouxo. Quando eu tenho aquele elástico lá no início da fita que eu mostrei para vocês, olha só, esse elástico aí, ele já facilita, ele dá a pressão ótima que você faz sobre a medida. E não deixar o dedo entre a fita e a pele. Eu vejo muito isso, gente. Deixa o dedo, por quê? Porque o zero da trena, o zero da fita começa no início da fita. Aí não tem como segurar, ou aperta com o polegar, ou põe o dedo embaixo para segurar. Se eu colocar o dedo embaixo, olha só, eu estou fazendo uma medida de 1 centímetro a mais. Pô, não dá, né? Não dá, entendeu? Tem que cruzar a fita. Legal? Se a tua fita começar o zero no início da fita, vai fazer a medida no 10 centímetros e diminui 10. Legal? Isso é fundamental, hein? Se eu olhar você na academia fazendo a medida errada, eu vou lá, hein? Me prometa que você vai fazer essa medida certa. Eu sei que você vai fazer. Vamos lá. Sempre medir sobre a pele nua. Estou fazendo uma outra medida aí sobre a roupa, ó. Não pode fazer isso. Marque os pontos de referência. Quando eu estou fazendo no braço, eu tenho o braço contraído, por exemplo, ele é uma região de maior circunferência. Então eu vou mandar, a gente já vai ver isso, eu vou mandar contrair o braço. Quando eu fizer a contração do braço, eu faço uma demarcação com um lápis específico ou com um lápis de sobrancelha, como eu falei para vocês, marca o ponto de... Aí eu coloco a fita novamente, eu tenho que fazer 2 medidas para que elas, quando elas se reproduzirem, elas forem idênticas, eu considero essa medida. 2 mensurações. Se houver diferença, faço uma terceira. Se houver diferença, faço uma quarta. Tá legal? Mensurar na presença de outro avaliador o espelho
para que a fita fique no plano horizontal. Por que isso? Olha a primeira foto ali onde tem um aluno com a camisa azul. Ele está com a camisa azul, ele tem um abdômen ali protuberante, né? Eu estou fazendo a medida. Essa é uma medida que acontece muito isso. Quando eu estou fazendo uma circunferência abdominal, a parte da frente da fita, ela fica numa altura do solo e a parte de trás, ela pode ficar caída. Então eu estou fazendo uma medida na diagonal. Cuidado com isso. Uma das soluções é ou alguém estar olhando para você, ou você colocar no espelho, ou você ficar na lateral do avaliado. Porque se você ficar do lado do avaliado, você está vendo tanto a parte da frente do abdômen, como você está vendo as costas. E aí você está vendo os dois planos que a fita está passando. Então, isso acontece quando? Quando eu estou fazendo as medidas de ombro, ou quando eu estou fazendo as medidas maiores, ou eu estou fazendo a circunferência abdominal, ou eu estou fazendo circunferência de quadril. Então, sempre olhar, fazer essa medição com o indivíduo de lado para você. Você é ao lado dele. Evita o erro. Legal? Então, olha lá, uma das circunferências, vou passar as mais comuns aqui, mas tem algumas que a gente vai usar muito no dia a dia. Quais são elas? São as de membros, tanto inferiores como superiores. Antebraço, braço relaxado, braço contraído, coxa e perna, e abdômen. Essas são as circunferências que a gente mais vai usar, né? Mas eu vou passar aqui algumas descrições de outras circunferências que podem ser que vocês também utilizem. Circunferência da cabeça, ou também chamada de circunferência cefálica. Ela tem como objetivo avaliar o tamanho do crânio, serve para o cálculo do tamanho do crânio, o tamanho aproximado do cérebro da criança, se o desenvolvimento do cérebro da criança está adequado para determinadas faixas etárias precoces, indicar a massa óssea do crânio. Então, ela tem uma função muito mais na medicina, nesse acompanhamento do crescimento das crianças, né? A referência anatômica, olha aí, ó, ela é na parte superior da sobrancelha, na protuberância occipital, da borda superior da aurícula. Então vai passar em cima da tua orelha e vai passar em cima da tua sobrancelha. Cabeça orientada aonde? Você já sabe, plano de Frankfurt. Nossa aula anterior a gente falou plano de Frankfurt. Vou lembrar um pouquinho. Plano de Frankfurt é uma linha imaginária que passa pelo ponto mais baixo da borda inferior da órbita direita e pelo ponto mais alto do bordo superior do meato auditivo. Olha ali a linha vermelha. Então aqui eu vou orientar essa linha, a posição da cabeça do meu avaliado. Legal? Já sabemos isso, né? Circunferência do pescoço, parte inferior da proeminência da laringe, avaliado sentado ou em pé. Cabeça, novamente, aonde? Plano de Frankfurt. Mantém a fita em ângulo reto. Aqui você precisa ver se a fita está em ângulo reto com relação ao eixo longitudinal do pescoço. Tranquilo? Simples, só que tem que ter o cuidado aí. Olha só, tá medindo certo ou tá medindo errado ali, ó, o nosso avaliador, hein? Eu achei a posição certa, mas olha a medida dele. Polegar encostando lá, não tem nada a ver. Você já sabe que você tem que cruzar a fita. Está errada aquela medida ali. Tem que cruzar a fita. Certo? Olha lá, de novo, ó, tem que cruzar a fita. Então a circunferência do ombro, desenvolvimento muscular da região dos ombros e tórax. Eu posso estar olhando. Então vai passar onde? Região de maior volume nos deltoides. Inferior aos acrômios, articulação do externo com a segunda costela. Está olhando aqui o deltoides, a maior região dos deltoides, braço solto ao lado do corpo, verifico. Essa é uma outra que você tem que ficar lateralmente ao seu aluno. Você deixa ele de lado, você fica de lado, puxa essa avaliação. Eu estou olhando a fita nos dois planos aqui. Como eu falei para vocês, ombro, abdômen e quadril, eu preciso ficar lateralmente, eu fico de lado para o meu avaliado. Tranquilo? Olha só, braço relaxado. Agora está correto, ó. Olha que legal aí, ó. Está passando a fita. O que está acontecendo nessa fita? Essa é uma fita que o zero da fita, ela está no início ali, ó, perto do indicador do avaliador, ó. O avaliador está com o indicador bem onde está o zero da fita. Então, para ele não deixar o dedo segurando na região de medida e ele cruzar a fita, ele está cruzando ali no 10 centímetros. Para que eu vou estar fazendo essa medida? Adiposidade, ganho de massa muscular,
Então é o ponto central entre o acrômio e a articulação húmero-radial do braço. Então bem na região central do braço, a posição do avaliado em posição ereta, o braço relaxado ao longo do corpo e a palma da mão voltada para a coxa. Avalie o lado direito, avalie o lado esquerdo. Agora sim, ó, o que eu falei para vocês? Que você tem que fazer uma demarcação. Você tem que pegar um lápis anatômico e fazer essa demarcação, ou lápis de sobrancelha. Então você vai achar o local da medida, você faz uma marca o local que você vai realizar a medida, coloca a fita, faz a medida, coloca a fita e faz a medida novamente. Deu o mesmo resultado? Parei por aí. Não deu, vou ter que fazer outra medida. Se você não fizer a marcação no seu aluno, você não vai conseguir posicionar a fita no mesmo local e a medida não vai dar correta. Vai alterar, não é porque você não está medindo corretamente, é porque o local da medida é diferente. Então tem que fazer a marcação. Tem que fazer a marcação, tá? Legal. Olha o braço contraído. Esse braço contraído é o seguinte, ó. Como ele é contraído, eu não posso fazer essa medida sem padronização. Primeira padronização é maior perímetro do braço. Então eu vou trabalhar com maior perímetro do braço. Agora, se o meu aluno ele tem uma técnica para fazer a contração, ele faz um giro de punho, aumenta a contração, ele aumenta o ângulo, e aí vou ficar à mercê do quê? Da técnica do meu aluno para contrair o braço, ou da capacidade que o avaliador tem em ensinar o aluno a fazer uma contração maior. Não posso. Então a técnica de medida de contração do braço é essa, ó. A palma da mão oposta vai pegar na região do punho, por dentro, como está ali na foto. E aí você posiciona a fita. Depois que você posicionar a fita, é que você vai dar um comando, pedir que o seu aluno contraia o braço. Aí ele vai contrair o braço, segura, você faz a medida. Então, inverte. Palma da mão interna aqui, ó, faça aí. Essa é a técnica correta. Não deixa o aluno ficar fazendo contração como ele quiser, porque aí a medida não tem. Isso é padronização. É para que isso fique em 90 graus. Então eu estou lá em 90 graus, um ângulo de 90, seguro e vou segurar a medida. Legal? Isso é fundamental. Essa é uma medida que a gente vai usar muito, gente. Muito. Mantenha a padronização. Olha a foto ali, ó, tá certinha. A posicionamento da fita, posicionamento do avaliado, tá legal aquilo ali, tá? Antebraço, maior perímetro do antebraço. Eu vou ter que olhar maior perímetro do antebraço, então faça a marcação com lápis. Avaliado em pé, posição ereta, braços ao longo do corpo, levemente elevado à frente com a palma da mão voltada para frente. Então assim, eu tiro um pouquinho, não deixo o braço ao lado do corpo, e levo um pouquinho o braço para facilitar a medida para você, né? Mas é um antebraço aqui relaxado. Faço a medida e faço a avaliação ali. Legal? Agora, olha só, vamos entrar numa situação muito importante. Circunferência de cintura. Circunferência de cintura tem uns dados importantíssimos. Artigos publicados agora em 2020 por um pesquisador e sua equipe, Ross e colaboradores, mostrando indicador de adiposidade visceral e subcutânea, mostrando que a circunferência da cintura é um forte preditor de doenças crônico-degenerativas do sistema cardiovascular, então é risco cardiovascular, existem valores de referência. Eu vou colocar uma aula só sobre circunferência da cintura. Então, a seguir a gente vai ter uma aula só sobre circunferência da cintura. Eu vou falar aqui a técnica de medida e depois na aula de circunferência da cintura a gente vai falar melhor dessa relação com a saúde, dos cuidados que a gente tem que ter, tá? Então, olha só, esse estudo que eu falei para vocês do Ross, ele aponta uma medida, destaca uma medida que ela é colocada pela Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que nós vamos ver várias possibilidades, várias descrições de medidas na literatura. Eu peguei a da OMS e citada pelo Ross e colaboradores agora em 2020. Medida do ponto médio entre
a borda inferior da última costela. Faz aí em você. Põe a mão aqui na sua lateral. Encontrou a tua última costela? E a borda superior da crista ilíaca. Legal? Olha só. A costela, entre a costela e a crista ilíaca. Algumas vezes, essa circunferência acaba acontecendo exatamente em cima da cicatriz umbilical. Outras não. Próximo. Mas olha só, fácil, né? A última costela e a crista ilíaca. Ali você vai fazer uma marcação e passar a fita. Olha só como aqui está correto, ó. Ele está lateralmente ao avaliado. Olha como a fita está bem posicionada, ó. Ela está no mesmo plano, tanto nas costas como também na região abdominal. Tá no mesmo, isso você tem que olhar. Essa é uma medida importantíssima aí, efeitos do meu programa de exercício, redução de gordura corporal, diminuição dessas medidas, importantíssimo. A gente vai usar muito, tá? Olha a técnica, cruzando a fita, hein? Quantas vezes eu já falei aqui, cruzando a fita. Tem que cruzar a fita, hein? Tá? Se você me encontrar e estiver fazendo uma medida, fala, professor, estou cruzando a fita, hein? É isso aí, cruza a fita. Legal? Circunferência do quadril, maior perímetro da região glútea. Então o indivíduo de lado, não posso fazer com uma calça jeans, tem que fazer com uma bermuda. O mesmo procedimento que a gente falou, peso corporal, mínimo de roupas possíveis, né? Fazer com o mínimo de roupa possível para que eu não tenha nenhum efeito sobre essa medida, né? Avaliado em pé, posição ortostático, avaliador posicionado ao lado direito do avaliado. Para quê? Para que eu possa verificar a altura da minha fita. Se eu não estou caindo mais a fita atrás ou caindo mais na frente, não estou fazendo uma medida na diagonal, essa é a função de você estar lateralmente ao seu avaliado. Né? Olha só, a coxa, a gente tem 3 medidas. Então eu tenho uma medida proximal, medial e distal. Vamos lá, distal muito simples. Eu vou achar a borda proximal da patela e 3 centímetros acima eu vou fazer a medida. Isso é chamado de coxa distal. Legal? Olha, para que eu uso isso? Ganho de massa muscular. Atletas que lesionaram, você tem a medida antes da lesão e depois da lesão. Comparação entre coxa direita e coxa esquerda para ver hipertrofia, simetria. Né? Isso é muito legal. Coxa medial, ponto médio entre a linha inguinal. Olha ali onde é que é o ligamento inguinal, ó. Passando aqui, ó. Ligamento inguinal, estou fazendo uma setinha ali. Então você vai estar projetando a tua coxa vendo dali. Então olha só, ponto médio entre a linha inguinal e a borda proximal da patela, lá onde você fez. Então no meio da coxa, tá? Desculpe, essa é a medial. A proximal, logo abaixo da prega glútea. Então o sujeito está de lado, onde você vê que está terminando o glúteo. Essa região você projeta para a coxa e você vai ter a medida da coxa proximal. Vejam só, eu preciso avaliar proximal, medial e distal? Não. Eu estou te dando as 3 medidas que constam das descrições antropométricas. É legal ter uma medida de circunferência de coxa? Claro. Qual eu usaria? Eu usaria medial. Mas quando eu trabalhei com os atletas, qual eu usava? As 3. Porque as porções musculares para mim eram importantes, porque esse atleta podia ter uma lesão alta ou ter uma lesão mais baixa, e eu tinha essas medidas de acompanhamento. Estou falando lá com atletas profissionais, que o detalhe para mim era muito importante. Né? Então na tua rotina, o que você vai usar? Qual a medida que você vai usar? Isso é fundamental você definir. Qual a medida eu vou usar? Cria a tua rotina. Eu estou te dando recursos para isso. Né? Legal? Maravilha! Ficamos por aqui então, vamos para frente. Não esqueçam de assistir a aula especificamente só sobre circunferência abdominal e as suas relações. Valeu, um abração, voltamos daqui a pouco aí com vocês. Tchau, tchau!